Escola Bíblica Dominical. Conheça o Antigo Testamento. Hoje vamos conhecer um pouco mais a respeito do livro de Salmos. Você já imaginou um livro com 150 músicas que tivesse a ver com a história de sua nação e do relacionamento da nação com Deus? Como seria um livro desses a respeito do Brasil? Já imaginou? Imagine só um livro que mostrasse ou que reunisse orações, canções, expressões de louvor em formas poéticas que remetessem aos feitos de Deus, que nos relembrassem como Deus agiu na vida de homens e mulheres e do seu povo como um todo durante toda a história do nosso país. Não seria muito interessante? É exatamente isso que o livro dos Salmos é. É um livro que contém orações, louvores, canções, expressões e orações diante de Deus em momentos cruciais na vida de algumas pessoas e do povo de Deus como um todo, mostrando como Deus foi fiel em todos esses momentos. Assim como também nós hoje podemos dizer que Deus continua sendo fiel e cuidando de nós, apesar de passarmos ainda por lutas, aflições e dificuldades, como também os salmistas expressaram. Agora, o livro dos Salmos, claro, é inspirado por Deus, nós cremos nisso. E para aprender um pouco melhor e conhecer um pouco mais, vamos pensar um pouco sobre algumas informações básicas a respeito do livro dos Salmos, uma breve visão panorâmica do livro. O autor da maioria dos Salmos é o rei Davi. É claro que o livro dos Salmos não é como uma carta de Paulo ou um evangelho que sabemos, temos mais convicção de quem seja o autor e até mesmo um só autor, como nós vemos na carta de Paulo aos Romanos, aos Filipenses, como nós vemos, por exemplo, nos evangelhos de Lucas, de Mateus, de Marcos, de João. O livro dos Salmos é um pouco diferente. Além de Davi, que compôs a maioria dos salmos, nós temos diversos outros autores. Temos um salmo de Moisés, temos salmos de Salomão, de Asaf, dos filhos de Corá, de Emã, de Etã e tantos outros salmos que não sabemos quais são os seus autores. Isso significa que o livro dos Salmos não foi escrito por uma pessoa em um período aí de 2, 3, 5 anos, 10 anos da sua vida, ou 20. Não, o livro dos Salmos ele foi escrito por várias pessoas que foram inspirados por Deus durante um período longo. Acreditamos que o salmo mais antigo data-se mais ou menos no ano 1430 a.C., o salmo de Moisés, o salmo de número 90. E o salmo mais recente seja o salmo 119, o maior salmo que nós temos, mais ou menos no ano 425 a.C. Então, do ano 1430 a.C., na época da saída do povo de Israel do Egito, no período do deserto, até entrar na Terra Prometida, até o período pós-exílico, após o povo voltar para Jerusalém, reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém, nesse período, o período de Esdras, de Neemias, de homens de Deus. Acredita-se que foi nesse período que o livro de Salmos então foi concluído, que foi fechado com esses salmos que nós temos hoje. O local é Jerusalém. A maioria dos salmos foi escrita em Jerusalém. É possível, claro, que tenhamos outros lugares também. E o versículo-chave do livro é o último verso. O Salmo 156, que diz o seguinte: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. E a palavra-chave é louvor. Para conhecermos melhor o livro, vamos entender um pouco da sua estrutura, do seu esboço. Os salmos são uma coleção poética inspiradora, muito bem organizada, combina com o tema predominante de cada divisão do livro dos Salmos com os livros do Pentateuco.
os Salmos são divididos em 5 livros. Talvez você já tenha percebido isso em suas leituras. Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4 e livro 5. Cada um desses livros faz uma referência aos 5 livros do Pentateuco. Grande parte dos estudiosos acredita que o número dos Salmos, são 150, corresponde de perto às sessões do Pentateuco que eram lidas nas sinagogas. Assim, a cada sessão do Pentateuco lida, um salmo era então entoado. O livro 1 dos Salmos vai do Salmo 1 até o Salmo 41. Davi compõe a maioria desses salmos. Esse salmo fala sobre a criação, que é um tema central, que é também uma referência a Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E ele se encerra com uma doxologia, um louvor a Deus, no Salmo 41, verso 13. O livro 2 vai do Salmo 42 ao 72. Trata muito sobre salvação, livramento, o que é um tema comum de Êxodo também, que fala da libertação do povo de Israel do Egito. O livro 3 fala muito sobre santificação, especialmente no Salmo 73, o que faz também uma referência a Levítico, o terceiro livro do Pentateuco, que tem como tema a santificação. O livro 4 vai do Salmo 90 ao 106. Trata muito sobre a fidelidade de Deus. O que nos remete também ao livro de Números, como Deus se mostrou fiel ao seu povo, a aliança que ele fez com seu povo, mesmo sendo o povo tão pecador, como lemos nas páginas e nos capítulos de Números. E o livro 5 fala sobre a lei do Senhor, especialmente o Salmo 119, o que nos lembra de Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco. O livro dos Salmos se encerra com o Salmo 150, que serve como uma doxologia, um louvor completo para encerrar todo o saltério. Os Salmos são essas expressões de louvor, de gratidão, de confissão e adoração a Jeová, Yahvé, por meio de suas poesias. Sim, os salmos são poesias, são canções que expressam a fé do povo de Deus diante da presença de Deus. Como nós vimos, os 5 livros dos Salmos parecem fazer uma referência aos 5 livros do Pentateuco. Alguns dizem que o Pentateuco, Deus falou com o seu povo, deu a sua lei e se revelou ao seu povo. E no livro dos Salmos, o povo está respondendo a Deus, expressando adoração e louvor ao único Senhor. E sendo poesia, o livro dos Salmos ele tem figuras de linguagem. Uma das características, das 3 características fundamentais da poesia são essas figuras de linguagem. São expressões e palavras usadas fora do seu sentido normal. Por exemplo, uma das figuras de linguagem é conhecida como metonímia, onde substitui uma palavra por outra, né? Então, por exemplo, quando fala tua língua trama, no Salmo 50, 19, quem trama não é a língua, é a pessoa que trama, mas ele está usando uma parte do corpo, que é a língua, usada para falar, para se referir à pessoa que está tramando algo contra o servo de Deus. Uma outra figura de linguagem é o merisma, ou seja, ele usa 2 opostos para significar um todo. O Salmo 139, 2 nos mostra isso. Sabes quando me assento e quando me levanto, ou seja, o Senhor sabe de todas as coisas. É como nós dizemos às vezes, você conhece de cabo a rabo. São 2 extremos, mas para mostrar
um conhecimento geral. E a terceira característica comum aqui, figura de linguagem, é a personificação, que atribui atitudes de pessoas ou animais a objetos inanimados. Por exemplo, no Salmo 96:11, ruja o mar. Bom, quem ruge é o leão, mas é uma figura de linguagem para mostrar a braveza do mar. Além das figuras de linguagem, temos o paralelismo como uma característica muito comum das poesias. O paralelismo é o enunciado de uma verdade em duas sentenças sinônimas, opostas ou complementares. E temos também vários tipos de paralelismos, mas os mais comuns são os paralelismos sinônimos, ou seja, ele usa duas palavras diferentes para se referir à mesma coisa. Quando ele usa no Salmo 1, ele está falando sobre o perverso, e na segunda linha ele usa pecadores, no Salmo 1, verso 5. Perverso e pecadores são descrevendo a mesma realidade. Ainda no Salmo 1, versículo 6, nós temos esse paralelismo de oposição, um paralelismo que traz o contraste. O salmista opõe o caminho dos ímpios e o caminho dos justos. E também alguns paralelismos que são complementares, ou seja, no Salmo 1:4 fala da palha que ilustra a pessoa do ímpio. Sendo assim, ele está comparando a palha e o ímpio. São paralelismos que trazem complementação na segunda linha da poesia. Bom, em terceiro lugar, nós temos o acróstico. O acróstico são linhas ou estrofes dos salmos que iniciam cada uma com uma letra em ordem alfabética, como costumamos fazer usando o nosso ABCD. Segundo o alfabeto hebraico, tem 22 letras, e alguns salmos eles usam o alfabeto hebraico para estruturar uma canção, uma oração. Acredita-se que isso era para que as pessoas tivessem mais facilidades para decorar, ou também para mostrar a totalidade do ensino e da verdade que está sendo ali proclamada naquele salmo. Meus irmãos, então nós aprendemos que podemos usar da poesia e das coisas belas da linguagem que Deus nos deu para adorarmos ao Senhor nosso Deus. Essa beleza, essa sabedoria, a própria língua que nós temos, nos foi dada por nosso Deus. E podemos usá-la e devemos usá-la de forma que Deus seja honrado e engrandecido. Quantas canções e orações belas têm surgido durante esse tempo tão difícil que nós temos enfrentado, não é verdade? É claro que essas canções de hoje não são inspiradas como o livro dos Salmos, mas servem para mostrar que Deus tira da rocha água potável, que Deus tira de momentos difíceis e duros, de aflição, coisas lindas e belas para o louvor da sua glória. Bom, os Salmos, logo no início, têm algumas anotações musicais. Aqueles títulos que vêm entre os títulos em negrito da sua Bíblia e o primeiro versículo, nós temos alguns subtítulos. Esses títulos aparecem no versículo 1 da Bíblia hebraica. São anotações importantes. Às vezes descrevem o uso litúrgico, às vezes descrevem o caráter do salmo, ou seja, se esse salmo é uma canção, uma oração. Descrevem também um contexto histórico, ou até mesmo descrevem a autoria dos salmos. O Salmo 51, por exemplo, mostra para a gente o contexto desse salmo. É uma oração de Davi acerca do arrependimento, buscando a misericórdia de Deus porque ele havia pecado. Sabemos isso porque o título dos Salmos nos informa este contexto histórico. E quando vemos nessas anotações, nessas questões musicais dos Salmos,
nós aprendemos muito sobre louvor. Aprendemos muito como adorar a Deus. E aprendemos que o alvo do louvor é o nosso Deus. E que o adorador que agrada a Deus é aquele que tem um coração puro. E o conteúdo do louvor deve ser a pessoa e a obra de Deus. E o momento de louvar, em todos os momentos. E também juntos com os nossos irmãos, nos cultos, nos momentos solenes de adoração ao nosso Deus. E como louvar? Com toda a riqueza de instrumentos, de vozes e de sons consagrados ao Senhor. Que Deus nos ajude a termos essa riqueza na nossa adoração. Que o alvo do louvor seja de fato o nosso Deus. Que Deus nos dê um coração limpo para adorarmos. Que Deus nos ensine a adorarmos com um conteúdo certo que fala dele, da sua obra. E que Deus nos dê um coração para adorá-lo em todos os momentos. Talvez você esteja vivendo agora dias difíceis. Confie no Senhor, louve ao Senhor, independente das circunstâncias. Isso, com certeza, nós podemos aprender com os salmistas, como Davi, por exemplo. Uma curiosidade interessante. Você já viu a palavra selá nos Salmos? Há várias interpretações para ela, mas as principais são uma pausa musical ou um interlúdio entre duas estrofes. Digo isso só para que você, se ao ler os Salmos encontrar essa palavra, fique sabendo que isso é mais uma comprovação de que os Salmos, de fato, eram cantados, entoados e ainda podem ser usados por nós hoje para louvarmos ao nosso Deus. Vamos agora para uma aplicação pessoal. Eu sei que cada um de nós tem um salmo preferido, mas será que todos nós já meditamos para valer no nosso salmo preferido? Talvez seja algo que você deva fazer para a sua própria edificação. Aqui nós temos um pequeno roteiro para você poder aplicar os salmos da semana ou os salmos que você quiser incluir no seu estudo. Primeiro, leia o salmo várias vezes. Em segundo lugar, veja se ele se encaixa em um dos estilos estudados. Terceiro, pesquise sentidos figurados, figuras de linguagem, para que você entenda melhor o que está querendo dizer aquele salmista. Faça um resumo do salmo em uma oração. Compare com outros textos bíblicos que vieram à sua mente e depois encontre lições para a sua vida nos salmos. Use perguntas como, quando, porquê, qual ferramenta. Isso é uma forma de aplicarmos na nossa própria vida pessoal o ensino tão precioso do livro dos Salmos. Bom, o tom define o assunto. Os salmos eles variam muito em estilo e isso influencia no significado. Sempre canções e poesias, mas tem tons diferentes. Por exemplo, nós temos alguns salmos que são de lamento, pedindo ajuda e socorro ao Senhor, mas que terminam com louvor e confiança. Talvez esses salmos se pareçam muito com as nossas orações nos dias de hoje, dentro desse contexto que estamos vivendo. Podemos pedir ajuda e socorro ao Senhor, sabendo que Ele nos ouve, e podemos encerrar nossa oração com louvor e confiança ao nosso Deus. Alguns salmos messiânicos que falam a respeito de Jesus, por exemplo, o Salmo 22, salmos didáticos, salmos para ensinar, salmo de confissão, requisito para louvar a Deus, como o Salmo 51, salmo de testemunho, que conta aquilo que Deus fez na vida do seu povo. É tão importante lembrarmos e testemunharmos das coisas que Deus fez na história da nossa vida. Olhe para o seu passado e pense sobre o que Deus fez. E com certeza você pode testemunhar o cuidado de Deus sobre a sua vida em todos os momentos. Salmos de sabedoria, salmos de peregrinação e salmos históricos que mostram a história do povo de Deus e da ação de Deus nessa história.
Claro que as lições vão muito mais além do que lições sobre louvor. Nós temos muita teologia ensinada, muita verdade profunda sobre a pessoa de Deus nos livros dos Salmos. Nós aprendemos que o caminho do sucesso é o caminho dos justos, daqueles que seguem a Deus e a palavra de Deus. A atitude para ser santo é a meditação na palavra de Deus, que Jesus mesmo disse em João que é a palavra que nos limpa, que nos purifica. O segredo para agradar a Deus é a santidade. A paz que tranquiliza a alma tem a ver com a confiança em Deus. E a oração que Deus ouve é a oração sincera, feita com fé. Algo interessante também, já partindo para o nosso encerramento, é que os Salmos, eles são muito citados no Novo Testamento. Os Salmos foram citados 112 vezes no Novo Testamento. As citações dos Salmos do Novo Testamento nos ensinam que os Salmos continuaram servindo para a igreja do Senhor. Os Salmos, alguns deles foram até citados por Jesus e muitos deles apontavam para Jesus e se cumpriram plenamente na vida de Cristo. Portanto, os Salmos ainda continuam sendo tão preciosos para a nossa vida hoje, para a igreja do Senhor, e podem muito nos ensinar verdades profundas e nos ensinar também a como adorarmos e servirmos a Deus. Viu só? Apesar de ser grande e ter uma variedade em todos os sentidos, não é difícil compreender os Salmos e aplicá-los à nossa própria vida. Aproveite mesmo essa semana, leia os Salmos, ore os Salmos, medite nos Salmos. Quem sabe até você não possa compor uma música, já que a palavra salmo significa mesmo canção, música, para ser cantada com instrumentos de corda, não é verdade? Que Deus nos ajude e nos ensine a cada dia mais como é importante expressarmos com a nossa boca, com a nossa vida, nossa gratidão, nossa resposta a Deus pela obra tão maravilhosa de redenção que Ele fez por nós. Que Deus te coloque louvor na sua boca, adoração na sua boca, uma adoração verdadeira e profunda que venha do coração. Que possamos juntos aprender com o livro dos Salmos a buscarmos adorar a Deus em toda e qualquer circunstância. Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço, em nome de Jesus.